Vamos abrir nossas Bíblias aí em Colossenses 1:28. 1:27, eu diria vamos do 27 ao 28. Amém? Diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Amém. Senhor Jesus, vamos orar, ler, esse 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Senhor, obrigado, Senhor, porque Tu quis se dar a conhecer a nós, Tu se revelou para nós. E qual é a riqueza da glória desse mistério, que é um mistério, muitos de nós não tocou ainda, Senhor. O mistério entre nós, que é Cristo em nós, Cristo em cada um, que é a esperança da glória. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, antes inútil, agora útil. A gente sabe que Filemon, ele era um servo. Filemon é o senhor de um escravo, de Onésimo. E Onésimo era o escravo para Filemon. E ele trabalhava para Filemon. Ele servia a Filemon. E ele deve ter feito alguma coisa ele deve ter roubado alguma coisa, na verdade, porque Paulo disse: se ele dever alguma coisa aí, que bota na minha conta. Então ele deve ter roubado alguma coisa do Filemon. Defraudou o Senhor, o seu Senhor, o Filemon. Mas aí Paulo agora diz que ele antes era inútil. Uma vez que ele ia voltar lá para Filemon, ele era útil, porque ele recebeu o Senhor. Isso faz toda a diferença na vida da gente. Se a gente observar, nós somos os onésimos. A gente vive defraudando o Pai. A gente vive querendo se utilizar do Pai para todas as coisas, para os nossos benefícios, Nós somos os onésimos. Mas um dia a gente recebeu uma revelação. E essa revelação é da pessoa de Jesus Cristo. E isso mudou a nossa vida e tornou-nos úteis. O problema é que muitos de nós ainda não está sendo útil. Muitos de nós, ou muitas vezes nós mesmos, Nós mesmos somos inúteis. A gente é útil durante um período, outro período a gente é inútil. A gente age muito na nossa inutilidade, quer dizer, vivemos para nós mesmos e querendo sempre defraudar o Pai. Essa é a visão que a gente precisa ter com relação ao que a gente recebeu. A gente, na história, a gente recebeu uma visão da pessoa de Jesus. E o texto aqui que a gente leu, Colossenses 1, ele diz assim: ao qual Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Ele está falando agora da pessoa de Cristo. Se a gente for lá em Mateus 16, vamos lá em Mateus 16. A gente vai ver a confissão de Pedro.
E Pedro diz, o texto diz assim no 13, né, 16:13: indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, deixa eu ver como é que eu faço aqui. Perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Irmãos, essa é uma pergunta meia ilógica para a nossa cultura. Porque se eu estou falando aqui, se alguém perguntar a você, quem esse rapaz está falando? Todo mundo vai dizer, é Messias. Quem foi aquele rapaz que falou ainda agora? Nery. Não é assim? E Jesus pergunta aos discípulos o que é que o povo dizia que ele era. Com certeza, na hora que Jesus começava a falar, o pessoal dizia, quem é esse aí? Não, esse é Jesus de Nazaré. Ele era identificado como Jesus. E Jesus era um nome comum, como era Josué, que tem a ver com Yahvé, tem a ver com Deus Salvador. Deus é o Salvador. Yahvé, Josué, Jesus, que é o mesmo Josué. Então Deus mandou o anjo dizer a José que o nome dele seria comum, mas seria o Jeová Salvador, Yahvé Salvador. Então Jesus é o Salvador, mas era comum esse nome. E Jesus pergunta a ele: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles entenderam, como na cultura dele, que é o significado, o propósito da sua existência é o seu nome. Para que você veio aqui na terra é o nome em que Deus quer colocar você, né? Deus pode lhe chamar de paciência, Deus pode lhe chamar de amoroso, de longânimo, de apacentador. No corpo de Cristo tem muitos irmãos que vai cumprir o papel do absoluto, e esse nome o Senhor quer nos dar. A gente tem um nome que os nossos pais nos deram, e tem um nome que o Senhor quer nos dar. E aqui, ele vai dizer assim: e eles disseram, João Batista. Puxa, você é o segundo João Batista. Os povos, né, a civilização, o povo lá quis dizer que Jesus era um profeta, mais um profeta na escala de João Batista. E vai dizer que ele era o Elias, né? Outros vão dizer que ele é o Elias. Outros Elias, e outros ainda, profeta maior, Jeremias, e outros, ou algum dos profetas. Você é um profeta. Amém. Ele é um profeta para quem ouvia Jesus. Mas aí ele pergunta assim: e vocês? Continuou ele, né? E eles responderam, né? Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Pronto, ele agora entrou numa particularidade que é com aqueles que servem. Vocês me identificam como quem? Aí Pedro diz uma coisa que não vinha dele mesmo, e não vinha da herança, porque quando ele fala sangue e carne, sangue deve ter a ver com a raça dos judeus, é o sangue, né? Sua linhagem, e nem da carne dele mesmo, daquilo que ele foi estruturado, nem é de carne nem de sangue. Tu é bem-aventurado, tu é feliz, porque tu vai revelar uma coisa
porque ele disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, que mistério é esse que Colossenses falou lá em 1:28 e que agora está sendo revelado por Deus para nós, através de Pedro? É que Jesus é o Cristo. Esse nome Cristo é que faz toda a diferença para nós. Por isso que nós somos chamados de cristãos. Então, meu nome agora é Messias Cristo. Não é Messias Oliveira Guimarães Filho. É Messias Cristo. Nery Cristo, Edinaldo Cristo, Nicélia Cristo, Alessandro Cristo. Se a gente se identificar com Cristo, a gente vai ter o poder de ser transformado. Porque o grande problema da gente é querer que as coisas mudem. As circunstâncias vêm para a gente e a gente quer que as coisas tomem o formato ou idealizado por nós, segundo a nossa cultura, segundo o nosso tempo, segundo o presente século, segundo a contemporaneidade que vivemos. A gente quer que as coisas sejam do jeito que a gente foi formado: carne e sangue. Carne e sangue. Ah, meu pai me ensinou assim. Meu pai sempre me disse assim. Se seu pai não falou através de Cristo, é algo da sua cultura, da sua formação, da sua época, da educação que você recebeu. Mas o Senhor quer que eu viva através de uma revelação da pessoa de Cristo. E essa figura de Cristo, se a gente for analisar, quando o Senhor fala do Espírito, o Espírito, ele é 7 vezes intensificado, porque ele começa com o Senhor, aí vai Jesus, que é Jeová. O Antigo Testamento, ele vai falando do Senhor e mostrando o Espírito se revelando às pessoas com poder, com a forma do Espírito sendo acrescentado a nós. E quando fala do Espírito Santo, é quando Maria, ela recebe um diferencial, que é o Espírito dentro, para gerar um filho segundo ele. É um Espírito de separação, o Espírito Santo. Mas quando ele fala do nascimento de Jesus, do Filho de Jesus, é quando ele é ressuscitado. Hoje eu o gerei. E ali está o Espírito. Na entrega de Jesus, como Cristo, aquele que veio para morrer por nós, se dar por nós, realiza a plenitude do Espírito. Agora existe um Espírito completo que foi nos dado através da fé. Pedro, embora tenha revelado: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele não tinha recebido ainda o Espírito. Por isso que ele disse que morreria por Jesus, mas não pelo Cristo. Olha, por ti, Senhor, eu vou lá e morro. E a gente está aqui tudinho para morrer por ti. E a gente sabe que lá no momento do Getsemane, ele puxou a espada e partiu para cima dos soldados sozinho. Uma guarnição de romanos, tudo armado. Ele pegou a espada, cortou a conversa, meteu no soldado. Jesus disse: pode parar. Ele não tinha entendido ainda a figura, esse mistério da pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo é a verdadeira circuncisão. A pessoa de Cristo é que gera o Espírito que está em nós hoje, que gerou o Espírito que está em nós hoje. Por isso que Madalena, quando foi chegar perto lá, me entrega o corpo de Jesus,
E ele disse: Maria, e ela identificou que era Jesus. Aí ele disse: não me toque, porque eu ainda não fui para o Pai. Porque ele ia e voltaria como o Espírito para entrar nas pessoas. Por isso que quando eles estão fechados em oração, Jesus aparece naquele meio e sopra o Espírito para dentro dos discípulos. E os discípulos, a partir daquele momento, ele se torna diferente. Para depois vir o Espírito de poder, que foi os 50 dias depois, em Pentecoste, que o Espírito vem sobre as pessoas com poder, e ali começa a manifestação da igreja, do corpo de Cristo, como manifestação. É a formação para a identificação do corpo de Cristo. Ali há a manifestação. A gente, quando creu no Senhor, a gente recebeu o Espírito completo, o Espírito de Cristo. Só que o nome de Jesus, ele diz assim: o Cristo é uma revelação que o Pai dá, não vem de nossa identidade. Por isso que ele diz: bem-aventurado, é feliz aqueles que têm ou que recebeu o Espírito de Deus. Por que ele é feliz? Porque isso faz toda a diferença na nossa existência. Só que a gente ainda se liga na questão do comportamento. A gente quer mudar o nosso comportamento para aquelas coisas que a gente fazia, como Onésimo, e passou a deixar de fazer. Eu roubava, não roubo mais. Eu fazia isso, não faço mais. Mas esse é o aspecto ainda do princípio da lei, que você precisa ser disciplinado, e a lei vai lhe disciplinar. Vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo, e aí você fica dentro da lei, mas o que o Senhor quer é um relacionamento maior com você. Por isso que quando a pessoa se converte, logo assim, ele é como criança, e o Senhor diz: cuidado com o que vocês falam às crianças, porque se você desviar uma criança dessa minha, era melhor você amarrar uma pedra e morrer afogado, do que você desviar uma criança. Quem são as crianças? São aqueles recém-convertidos, e está adquirindo a palavra ainda, e vai confiar em qualquer pregador. Mas o Senhor tem uma condenação para esses pregadores que querem desviar-nos da pessoa de Cristo, querem nos manter como crianças, aqueles ainda que acham que não é para ter responsabilidade. A responsabilidade é da figura que está lá na frente tomando conta. A responsabilidade é do grupo. Eu estou aqui só fazendo figura. Você sabia que essa situação aqui não vai acontecer mais nunca? Que cada um que está aqui, o Senhor chamou para ouvi-lo, entender que esse momento é único. E por mais que você esteja calado, achando que não está tendo uma participação, mas você está mudando o cenário, você está formando, você está se integrando e você está recebendo. Muitas vezes a gente acha que eu estou em todo domingo, não está mudando nada. Não está mudando nada porque você ou a gente não está praticando o ser Cristo. Por isso que é um mistério. Às vezes a gente recebeu Jesus, mas o Cristo, o meu compromisso, o meu chamado, a convocação, o meu ministério, que é serviço no corpo, ainda é algo que eu não dou valor, nem procuro exercer
isso no meu viver. Eu quero Cristo, eu quero Jesus, mas o Cristo eu não quero. Por isso que ele se fala do anticristo, não se fala do anti-Jesus. Porque o Jesus é com poder, é aquele que Pedro morria por ele, porque viu Jesus fazendo, curando, ressuscitando. Aí disse: esse eu morro. Mas na mesma revelação que o Senhor deu a Pedro, Simão Bajonas, ele vai dizer: convinha que ele, agora que você viu a revelação do mistério de Deus que é Cristo, convém que eu cumpra o papel de ser esse Cristo. Jesus tinha noção pelo qual ele foi chamado, o objetivo da sua vida, assim como nós precisamos entender qual o objetivo da nossa vida. Porque na verdade a gente vive tentando se salvar. Jesus disse a Pedro: se tu quiser te salvar, tu vai morrer. Mas pode olhar, tudo que a gente faz é tentando salvação. Salvar o meu eu, a minha alma, que tão boazinha, rapaz. Eu nunca matei ninguém, eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Jesus me aceitou, rapaz, porque eu sou um cara legal. Aquele cabo lá é muito ruim, o que ele faz não presta, e aí ele não merece salvação, porque a gente julga, a gente enquadra as pessoas, a gente acha que tem que ser conforme o nosso enquadramento, como eu penso, como eu fui formado. Nós precisamos viver por revelação, e não por aquilo que a gente recebeu nessa vida, de cultura, de filosofia. Isso aqui tem que fazer toda a diferença, para haver uma transformação. Mas quando eu pego Cristo, eu vou fazer o que os discípulos queriam de Jesus: o poder. Esse poder. Quando é que tu vai dar o... Quando é que a gente vai reinar? Quando é que a gente vai reinar? Jesus, antes, até mesmo depois que enviou o Espírito para eles, ainda sem manifestar em Atos ali, eles perguntaram a Jesus quando é que eles iam restaurar o reino de Israel. Porque eles, como criança, ainda não tinham um compromisso de entender que Deus quer nos usar para sermos a diferença onde quer que estejamos. Deus não quer mudar minha situação, Ele quer que eu seja o elemento de mudança da situação. A gente não entende que a gente está enfrentando problemas e fica pedindo a Deus para mudar a situação. Muda aquela pessoa, Senhor, senão eu não aguento. Muda. E o Senhor não ouve, porque está colocando aquela pessoa, muitas vezes, para que haja transformação no nosso viver, para que haja uma mudança de entendimento, uma mudança na sua ação. Mas sabe qual é o grande problema da gente? A gente não gosta de mudar, a gente não gosta de transformação, porque gera dor, gera morte. A gente não gosta. E gostar não é amar, irmão. Gostar, ele é relativo. Amar é absoluto. Como alegrar é absoluto. Alegrai-vos. Alegrar é absoluto. Amar é absoluto. Absoluto é completo, é inteiro, não deixa brecha. A gente não faz coisas para que alcance o amor. A gente precisa ir ao amor para alcançar as coisas, porque o poder está no amor, que é o próprio Deus. É um mandamento amar, assim como é um mandamento alegrar. Porque felicidade é um conjunto de eu gosto, eu gosto, eu gosto,
E aí a soma do eu gosto vai dar a felicidade. E a gente só quer fazer aquilo que a gente gosta. Mas se eu perguntar a você, você gosta de carne? O cara disse, eu gosto. Tá bom, então você gosta de carne, eu vou preparar uma carne para você. Aí traz uma carne bem passada, queimada mesmo, bem passada. Ah, não, isso aí eu não gosto não. Eu gosto da minha carne no ponto. Porque o gosto, ele é relativo. Ele é relativo, ele não é absoluto. Eu gosto da carne assim não. Você gosta da sua mulher? Você gosta do seu marido? Às vezes. Depende das circunstâncias, depende do tempero. Se sair para a esquerda demais ou para a direita, não foi conforme o que eu quero, não gosto. É ou não é? Mas o que é que não faz você se separar? Se você entender que seu gosto, ele muda, e que amar é conviver apesar de não gostar, porque vai além de gostar. Amar não é para fazer o que eu gosto, porque o que eu gosto muda. Às vezes, uma vez papai disse, mas nunca mais você fez um camarão. Aí mamãe preparou o camarão a semana toda, fez aquele pratão que para dar ele camarão a semana toda. Ele disse, não aguento mais camarão, todo dia camarão. Se você não disse que estava fazendo falta, porque é relativo. Eu quero uma variação. Amor, eu não acrescento ao amor nada. O amor é que me acrescenta. Alegrar é uma ordenança. Eu preciso me alegrar, independente do que eu goste ou não. Por isso que alegrai-vos, outra vez te digo, alegrai-vos no Senhor. Por que eu posso me alegrar? Porque ele vem do absoluto de Deus, que é o amor. O fruto do Espírito é alegria, mansidão, domínio próprio, não é? É o fruto do Espírito. Por que eu estou falando tudo isso? Vai ser mais uma palavra que eu não vou praticar? É mais uma palavra que eu me construí? Eita, rapaz, gostei muito da palavra, mas não fez mudança na minha vida. Aí ele disse que vai dar um nome que está acima de todo nome, e esse nome é o nome de Jesus. Qual é o nome de Jesus? O nome de Jesus é Jesus? Que Deus deu? O nome que Deus deu a Jesus foi Cristo. O Cristo é o que, meu irmão? Entrega. É a obra. É a ação. É o viver fundamentado em fazer a vontade de Deus. É não preservar-se. É não estar preocupado consigo mesmo. Você quer fazer a oração segundo Jesus? Muitas vezes a gente ora, bota tudo que é da carne da gente e diz, em nome de Jesus eu vou conseguir. Achando que atribuir o nome Jesus à minha oração vai dar a resposta. Como a gente se engana. Como a gente se engana. Isto tem a ver com o caráter, tem a ver com a pessoa, tem a ver com a obra, tem a ver com o significado, com o propósito, com a ação de Deus na nossa vida. Então, se você for uma oração e quer que Deus responda, leia, escreva a oração, leia 10 vezes. Se tudo que tiver escrito ali tiver a pessoa de Cristo, não tiver uma preocupação no seu eu, Ele vai responder a toda oração. Porque é uma oração baseada nele.
não no poder, não numa mudança do outro, mas uma transformação em mim. Por isso que a gente tem que entender a pessoa de Cristo. Eu quero viver Cristo. Como é que eu quero viver? Paulo vai dizer que podia se gloriar em toda a formação que ele tinha, fariseu de fariseu, com relação à preservação da palavra, perseguidor da igreja. O nível de Paulo era lá em cima. Considerou isso tudo perda por causa da sublimidade de Cristo. Deus não aceita a tua formação, a tua ideia, a tua particularidade. Eu crio um templo individual e pego Jesus para dentro dele, para Jesus realizar dentro desse templo uma obra para mim. Cadeira, cátedra, matéria, assunto, formação. A catedral que eu crio para mim, ou a formação que eu tenho em mim, eu quero que isso seja dentro do meu controle, para que esse Deus dentro de mim eu possa aparecer para as pessoas. Mas Senhor, eu não fiz isso em teu nome, eu não fiz isso, eu não curei, eu não profetizei em teu nome. Meu amigo, você fez em meu nome para você mesmo. Você está usando meu nome para ter um secto, um bocado de gente lhe seguindo, para você dizer que sua obra na terra foi fantástica. O Senhor não está nem aí para você. Ele não lhe conhece, porque você está querendo concentrar pessoas em torno de você, para que você domine as pessoas. E isso é no nosso casamento, é no nosso dia a dia. A gente quer que os filhos da gente venham louvar-nos, venham glorificar-nos. O marido tem que ser do jeito que eu quero que ele seja, a mulher tem que ser do jeito que eu quero que ela seja. A gente cria para nós mesmos uma particularidade com Deus. Estou com Deus, estou com tudo, não é assim? Estou com Deus, estou com tudo. Meu irmão, Ele quer que você seja o Cristo. Ele quer que, se você está numa situação, você que é cristão, qual é a diferença que você é nessa situação? Quem é você nessa situação? Você é um comum que reclama, que maldiz, ou você ali é um exemplo de Cristo? Porque na maioria das vezes, tudo que acontece a gente se torna como pessoas comuns. A gente fica reclamando, fica se maldizendo, fica achando que Deus tem que ser para nós, e não entende qual o papel da gente na figura, na empresa, na sua casa. Você é exemplo de Cristo na sua casa? Ou você está querendo que as pessoas lhe sirvam? A gente montou uma catedral. Por que catedral que eu estou dizendo? Porque por causa da formação da cátedra, ou das cadeiras que a gente pagou na nossa vida. Porque na universidade não é cadeira, não é assim? Não é uma formação. Eu estou pagando a cadeira, eu estou pegando uma formação daquele assunto. E eu pego eu monto uma catedral para mim, baseada em mim mesmo, e boto Deus dentro e digo: agora tudo vai ser conforme. Agora eu tenho poder. Jesus agora está comigo, está repreendido em nome de Jesus. Olha, mexeu comigo, mexeu com Deus. Quantos santos fazem isso? Não entende que Jesus quer que a gente seja ali para as pessoas o sacrifício. A gente não entende isso, a gente não entendeu Cristo ainda. A gente não entendeu Cristo, a gente está em Jesus e não entendeu Cristo. Qual é o Cristo no meu viver? Onde é que eu represento Cristo naquilo que eu faço? Meu amigo, quando eu analiso, eu digo: Senhor, tem misericórdia.
não sou exemplo de paciência, nem de longanimidade. Tudo que está ali no espírito, eu estou fugindo. E eu recebi um espírito que testifica em mim que eu sou dele. Mas a minha vida, ela está fundamentada em mim mesmo. E o Senhor vai dizer, no mesmo momento em que ele revela, que Pedro revela Jesus como Filho do Deus vivo, ou Cristo, Filho de Deus vivo, ele revela a Pedro que ele estava cogitando coisas dos homens, não é de Satanás, porque às vezes a gente diz, isso é de Satanás. Não, é do homem mesmo. Satanás só faz estimular e é do homem, é a defesa de si mesmo. E o Senhor diz, eu quero um sacrifício seu. Jesus morreu com 33 anos e meio. Se o Senhor não me chamasse agora, eu ia dizer, Senhor, agora não, Senhor, eu não cumpri meu papel ainda. E qual é o teu papel? Tu não sabe nem qual é o teu papel? Porque a gente está na esperança daqui ainda. A gente está achando que o poder de Deus não está sobre nossas vidas. O que acontece aqui hoje no Brasil, muitas vezes a gente está orando por circunstâncias que Deus diz, não ore pelo mundo, não ore pelo Brasil não, ore pela liderança. Eu não quero mudar o mundo não, o mundo vai continuar do jeito que ele é, vai para o fim. Eu quero que você ore pelas pessoas, para que haja uma transformação. Mas a gente ora o tempo todo para que haja uma mudança no Brasil, para a gente ter uma vida mais confortável. Ou não é? A gente vive numa visão de orar para que a gente tenha uma vida cada vez melhor, e não uma vida para ser de Cristo, fundamentada nele. Puxa, quando eu toco nesses aspectos, quão distante eu sou do Senhor. Sabe qual é a pior religião que existe? Está pensando que é hinduísmo, muçulmano? Ela é cristã, irmão. Jesus não tinha problema nenhum com entrar, falar com um hinduísta, naquela época de Jesus já tinha religião. Paulo entrou num templo lá, de um Deus lá, entrou no templo, cheio de deuses, não tinha problema nenhum. O único povo que Deus disse que era de Satanás foi o povo que representava Deus, os judeus. Vós sois do maligno, vós sois filhos do diabo. Sabe por quê? Sabe qual é a pior religião? É o maior exemplo que a gente dá como cristão. É quando a gente não é Cristo, é que as pessoas se afastam de Cristo. O próprio Gandhi dizia, a religião, esse Cristo deles é fantástico, agora os cristãos nenhum presta. Porque a visão da gente é deturpada. A gente não entendeu de que ser servo do Senhor é ser Cristo. A gente entendeu que Jesus é nosso servo. Se eu orar bastante, se eu passar o dia hoje orando, as coisas vão mudar. Se eu ficar reunindo direto, as coisas vão mudar. A gente reúne direto para que haja transformação no nosso entendimento, para que se aumente a fé. Porque aumentando a fé, a gente vai aumentar o amor. Associar a fé à virtude. Porque a fé é o conteúdo de Deus e é cheio de virtude. E à medida que eu vou ganhando a fé, que é o conteúdo da palavra, como verdade, porque isso aqui mata. A letra mata. Se brincar, os muçulmanos não matam não. O que mais mata é isso aqui, ó. É a letra. Quando eu pego isso aqui, isso é um Espírito de Deus. Porque eu começo a defender em causa própria. Começo a viver para mim mesmo. Quando o Senhor quer que eu seja o que Ele
nos chamou para si. Quem nós somos, irmãos, no corpo? Quem nós queremos ser? Quem nós queremos ser? Porque quando eu me analiso, eu digo, Senhor Jesus, mas eu prossigo o alvo. Não é assim que Ele quer? O amor, sabe, o amor nunca morre. E a gente costuma dizer, eu não amo mais você. Não, mentira, eu não gosto mais de você. O amor não morre. Vá para o amor para ver se você não volta a gostar. Vá para o amor, porque o amor é absoluto. A gente que não entendeu, a gente pensa que amar é gostar. E essa manhã eu quero deixar isso gravado em nós, nem só em vocês, é em mim, porque essa palavra é para mim. Porque eu encontro a barreira em mim. Quem é o grande meu problema sou eu. Meu problema não é minha mulher. Meu problema é como eu sou conduzido com meus pensamentos que não são fundamentados em Cristo. Porque se fosse fundamentado em Cristo, mudava ou transformava toda a situação. Ou transformava, a situação pode até não mudar. Que a gente sabe que quando depende do outro, Paulo diz, olha, se tu convive com uma incrédula, se ela quiser ir embora, você tem que deixar. Mas você não pode deixar. Por que você não pode? Porque você é constituído do amor. E o amor tudo perdoa. O amor é o poder de transformação. O amor, ele é absoluto. Como se alegrar. Portanto, nenhum de nós, a gente pode ter alguma tristeza. A gente pode até estar infeliz, porque não está gostando das situações que estão acontecendo conosco. Mas o Senhor diz, alegrai-vos. Alegrai-vos porque você tem uma visão. Viver. Eu quero agradar. Qual é o nome que está acima de todo nome? Jesus Cristo. Irmãos, não é só Jesus. Porque a gente valoriza muito, o nome é Jesus. Não. O nome não é Jesus só, é Jesus Cristo. E o nome que nós recebemos não foi Jesus. A gente recebeu o nome de Cristo, porque Cristo é a ação de Jesus. E o que Ele quer de nós é nossa ação, é nossa firme convicção de que somos dele e que vamos para a glória dele. Estamos aqui para a glória dele. Isso é uma firme convicção, irmão. Isso tem que fazer transformação em nossa vida. Eu estou sendo Cristo ou eu estou sendo como o vizinho? Brigo com o vizinho. Eu sou Cristo ou a situação que o Senhor levantou ali é para eu fazer a diferença? Quem eu sou diante das situações que eu vivem? É para ser a diferença. Como eu sou a diferença? Sendo Cristo. Isso não precisa ter grandes conhecimentos da palavra, não. A gente só precisa se aprofundar numa coisa. Se a gente entender o amor, é dizer, Senhor, eu quero amar. Porque no amor
está toda a condição. Por isso que ele diz que é o dom maior de fazer transformações em nossa vida e na vida dos outros. Fazer a diferença como cristãos. Ser Cristo. Amém, irmão? Jesus é o Senhor. Fazer grupo. Irmãos, isso não é uma palavra fácil. Isso é uma palavra que precisa ser mastigada, ser o conteúdo do nosso viver. Não é uma palavra que você a despreze. Se você meditar na palavra, a gente precisa meditar na palavra. O Senhor disse que a gente tem que meditar, porque a gente, quando vem a situação, a gente não medita na situação, a gente quer que a situação mude. E a gente não sabe que ali está o elemento de transformação. Cuidado, para que muitas vezes a gente está orando para que o nosso cônjuge mude, e ela está sendo uma bênção exatamente por ser daquela forma. Porque se ela for do jeito que eu gosto, eu não vou ter mudança, transformação nenhuma. E aí eu vou terminar me relacionando com ela segundo o interesse do prazer que ela me dá. Você sabe por que a mulher, muitas vezes, a gente, para conquistar, irmãos, a gente é agradável, a gente faz o melhor prato, ela senta na perna, a gente deixa até dormente até. Não é? O cara é agradável, ele quer fazer os gostos, junta o dinheiro a semana todinha para levar no melhor restaurante, quer influenciar, mostrar o prazer, proteção. Não é? Você sabia que ninguém quer ser gostado, todo mundo quer ser amado. No íntimo, a mulher, quando ela faz o contrário, é porque ela não quer que você goste dela pelas coisas aparentes, mas que você a ame pelo que ela é. Ela quer ser amada pelo que ela é, e não por aquilo que você gosta. E o Senhor disse que a gente tem que amar, não porque ela me é agradável, porque ela faz tudo o que eu quero, mas porque é o poder que transforma o nosso viver, é que nos adequa. No íntimo, a mulher, quando sai do padrão, ou quando o homem sai do padrão, é que ele quer ser amado e não gostado. Tem mulher que gosta do cara só porque ele tem muito dinheiro. Aí o Senhor vai, tira o dinheiro dele todinho, ela mostra que não gosta e vai embora. Ela não é assim. Ela não amava. O amor não está relacionado a gostar. Irmãos, vamos sair dessa história de eu estou gostando do que ela faz. Ficou a mil maravilhas. Ela vai aguentar muito tempo fazendo o que tu gosta? Ninguém aguenta. Todo mundo é como é. É fácil agradar a minha namorada, ir lá uma vez em final de semana e fazer o que ela quer. Agora vai conviver o dia todo. Casar tem que assumir a responsabilidade do compromisso. Vou casar e não vou gostar de muita coisa dela, nem ela vai gostar de muita coisa minha. A gente precisa sair dessa ilusão de que só é bom, só sou feliz se estiver fazendo assim como eu quero. A carne do jeito que eu preparei. Epa, a carne veio queimada demais. Está pensando que é assim, é? Volta aí, garçom, volta a carne. É assim? Volta a carne, não gostei dessa carne que tu fez para mim não. É assim? Depois que a carne veio, meu amigo, não tem mais devolução não. Estou falando. Se começa, não sai, até dirigindo o carro é com a mão. Não dá um ano. Cadê? Ó. Alisson, chegava, era pegado na mão o tempo todo. Hoje a mulher na frente, ele atrás. Ou ele atrás, a mulher na frente. Não é assim?
A gente vai pelo prazer, pelo gosto. O Senhor está nos apresentando o amor. O Senhor está nos apresentando o amor. Está vendo? Jesus é o Senhor, irmão. Que a gente possa tocar nisso em realidade. Para que essa semana a gente diga assim: eu quero ser de Cristo. Senhor Jesus, eu quero ser de Cristo, eu quero fazer o que Cristo... Senhor Jesus. Muitas vezes, rapaz, é quando a oração é respondida, quando ele diz em nome de Jesus Cristo. O poder está no nome de Jesus Cristo, naquilo que você considera nenhum interesse próprio, mas o ser do outro. A autoridade se dá quando você faz alguma coisa relacionada ao outro, pelo prazer do outro. Sabe quando um filho tem autoridade sobre mim? Alice tem autoridade sobre mim quando ela diz assim: chegue cedo, pai. O que é que ela quer? Saia mais tarde. O que é que ela quer, irmão? Ela quer um relacionamento. Ela quer uma comunhão. Ela tem autoridade, que está relacionada ao outro. Mas quando a gente usa autoridade obrigando, fazendo pelo poder, isso não é autoridade. Você já perdeu essa autoridade. Isso é tirania. Por isso, como é que se dá autoridade? Quando é que você tem autoridade? Porque Jesus ficou o nome acima de todo mundo, toda a autoridade está nele. Porque ele se deu por completo e quer que a gente seja do mesmo jeito. Tu quer ter autoridade sobre as pessoas? Se dê completo. Senhor, como é que eu faço para ser o maior? Homem, sirva. Você se torna o maior para todo mundo. Ou não é? Não, servir no sentido pleno. Porque às vezes não é eu fazendo para o outro, é eu fazendo ele fazer. Não é, veja bem, irmão, isso tem inserido uma coisa bem mais séria, porque senão o outro vai lhe escravizar, né? Porque você é só serviço. Vem cá, anda para lá, vai para lá. Não é assim que a gente está falando, né? Não é um bobo, né? Manipulado, entendeu? Como é que eu sirvo a pessoa, como é que eu ajudo as pessoas? De acordo com a necessidade de cada um. Porque às vezes o outro quer fazer você de besta. E acontece isso demais. É cristão, posso levar o dinheiro dele, ele não vai fazer nada comigo. Não é assim? Para a gente não cair, tem que ter equilíbrio. Amém? Quem quer ser de Cristo? Quem quer ser de Cristo, irmão? Demoraram pra caramba, viu? Passaram alguns segundos assim, longos, né? Quem quer ser de Cristo estava, eita gota, me lascou. Tinha que ser assim. Quem quer ser de Cristo estava, mal terminou, amém, né? Mas não, Senhor Jesus. Amém, Jesus é o Senhor.